As plantas dão um toque especial em qualquer ambiente e todo mundo gosta, inclusive os nossos pets. E é por isso que a gente vai te ajudar a conhecer algumas espécies que devem ser mantidas bem longe do alcance desses curiosos. A nutróloga alerta: quem tem animal de estimação precisa ter muito cuidado na hora de escolher as plantas que cultiva. As plantas que são de uma folha de uma cor só, né, elas podem ser menos tóxicas. Tudo vai depender do volume que o animal vai ingerir. Então, se ele comer muito, ele vai passar mal e pode dar até o que a gente chama de constipação. Aquelas folhas em excesso podem formar um bolo e fazer obstrução. A empresária Carla Teixeira, que comercializa plantas, diz que apesar dos riscos, as pessoas não se atentam muito ao perigo. Elas não se preocupam com isso, né? Elas se preocupam assim, embelezar a sua casa. Eles procuram muito a erva de gato, que serve assim para a digestão do gato, porque como o gato se lambe muito e engole muito pelo, né? Então essa erva ajuda na digestão dele. Muita atenção para aquelas com mais de uma cor nas folhas. Exemplo, espada de São Jorge, comigo ninguém pode, que aquelas folhas são coloridas. É branca com verde, tem aquelas folhas que são amarela com verde, vermelho. Então as plantas que têm as folhas tóxicas, as folhas coloridas, são as que são mais tóxicas e que apresentam um teor de substância maior. Né? Não necessariamente isso quer dizer que as que não são coloridas não tenham essa toxicidade. Elas podem existir, mas dependendo muito da quantidade que o paciente vai ingerir. Cuidado também com as flores. A veterinária alerta para alguns sinais que podem indicar que o animal foi envenenado com a planta. Primeira coisa é vômito. Se o paciente não tem essa questão do vômito, é observar se tem alguma plantinha comida. Algumas plantas, como comigo ninguém pode, e espada de São Jorge, que eu costumo bater o martelo porque a gente sempre tem em casa, elas podem dar sinais neurológicos, convulsão. Alguns pacientes podem ter diarreias de imediato, aquelas diarreias bem fétidas mesmo. O paciente fica mole, desnorteado, sem saber onde é que está. E aí, às vezes, acaba mascarando com alguma outra coisa. Então, é bom sempre olhar onde o paciente passou mal, se tem algum vômito, alguma coisa. Aí o socorro tem que ser de imediato. Levar para urgência. Urgente, não fazer nada. Se conseguir induzir o vômito para diminuir a quantidade de toxina que está sendo ingerida, ok. E se possível, levar a planta que se suspeita que ele ingeriu. E a grama? Preciso me preocupar se o animal comer? Alguns gostam bastante de comer, então é questão de gosto, eles procurarem as gramas, ou algum outro cachorrinho passou por ali, deixou o cheirinho, eles vão lá realmente para futucar, ou alguém jogou algum alimento e aí eles ficam o cheiro impregnado na folha, eles vão comer. E tem um outro lado também daqueles pacientes que têm cólicas, que estão passando mal por alguma coisa que ingeriram. Eles veem a grama como algo irritativo para que eles possam vomitar. Então, o que a gente pode observar é que na maioria das vezes, quando os cães eles comem gramas, logo depois tem aquele vômito com a grama. Então, por quê? Porque a graminha ela causa irritação no estômago, então se eles estão enjoados, estão achando que foi alguma coisa que comeu e acabam comendo a grama, aí eles vão por para fora. Ela é uma doença autoimune e os sinais clínicos podem variar de leves a graves. Já conhecida entre os humanos, pouco se fala sobre ela no reino animal. E é por isso que, a partir de agora, o Canal Pet traz informações sobre o tema sugerido pela telespectadora Cláudia, o lúpus. O sistema imune ele serve para proteger o nosso corpo de agentes malignos, né? Bactérias, tudo que é ruim, vírus. Só que o que acontece no lúpus? O nosso sistema imunológico, o sistema imunológico dos animais, começa a desenvolver uma defesa exagerada contra as células benignas do próprio organismo. É mais comum em cães, não se sabe por quê, mas a maioria é cão que é acometido. Tem dois tipos, o lúpus eritematoso discoide e o lúpus eritematoso sistêmico. E aí o discoide é só na pele e o sistêmico, além dos sintomas na pele, também tem sintomas sistêmicos. Artrite,
inflamações musculares, anemia, trombocitopenia. Os sintomas na pele são descamação, né, principalmente em face. Tem um padrão clássico do discoide, do lúpus discoide, que é um padrão de borboleta. Parece uma borboleta, em olhos e aqui um pouco embaixo. E aí fica parecendo uma borboleta mesmo no rosto, né, bem característico. E também tem despigmentação nasal, começa a ficar parecendo vitiligo, né? Só que na verdade é o lúpus. A diferença é que o vitiligo não tem perda de textura da pele, né? A textura do lúpus ela fica alterada, fica um focinho liso e ele altera a cor. Qualquer alteração de pele, ele já pode direcionar para um especialista de pele. Ele não vai saber que é lúpus, né? Ele vai ver que o animal dele está com dor articular, né? Dificuldade para caminhar. E isso confunde com várias outras doenças, né? A doença do carrapato, doenças osteoarticulares. Então, assim, para fazer o diferencial mesmo, só o veterinário. Não tem cura, mas tem controle. É uma doença que você pode ir ajustando com as medicações. Ele nunca vai deixar de ter, mas ele, sendo tratado, ele tem uma qualidade de vida satisfatória. É a base de medicamentos, mas também tem com vitamina E e evitar a exposição solar. Tem algum fator que desencadeie lúpus no animal? Tem o fator hereditário, tem o fator genético envolvido. Mas possa ser que os pais não tenham, então fica meio difícil do tutor saber se o cão dele vai ter ou não, né? E algumas raças são predispostas, né? O pitbull, o collie, o pastor alemão, o beagle, são raças mais predispostas. Não quer dizer que outras raças estão livres de ter. Elas podem ter também, mas essas raças são mais predispostas. Animal que tem lúpus ou que ainda pode ter, em contato com produto químico, pode ser um fator desencadeante. Independe do produto. Qualquer agente químico, às vezes até medicação. Medicação que toma com frequência, às vezes até uma medicação básica pode desencadear uma doença autoimune. Não só lúpus, como outras doenças também. Qualquer sintoma, qualquer sinal clínico que o cão apresente de pele, já traz logo no veterinário. Porque aí ele vai direcionar, né? Se vai fazer citologia, se vai fazer um raspado, se vai fazer uma biópsia. Você vai estar evitando, por exemplo, insuficiência renal, que acontece no lúpus sistêmico, né? Se você pega precocemente, você evita dele desenvolver insuficiência. Ele vai estar doente renal, mas ele vai ser controlado. Do que ele chegar já insuficiente, o prognóstico já fica mais reservado. Depois do intervalo, tem mais Clubinho Pet e uma turminha por quem você vai se apaixonar. Espera pra ver!